Alguém pode tentar dizer que a psicologia tem muitos problemas, e realmente tem. Mas tem um desses problemas que eu acredito ser anterior a todos os outros, e muitas vezes o pessoal da psicologia não para questionar ele. Em vez disso, é criado um tabu, e ele é tratado como se, em vez de ser um problema, que é o que ele é, como se ele fosse uma solução. Tá curioso para saber qual que é? Então vem comigo que hoje nesse vídeo aqui você vai descobrir. Bem-vindos ao canal Psicolosofia. Aqui nós falamos de psicologia, filosofia e ciência, e hoje nós vamos falar do que eu acredito ser o mais profundo e mais enraizado problema da psicologia. Quando o estudante ele entra dentro do curso, não demora muito tempo para ele perceber que existem muitas maneiras diferentes de ver o ser humano e de explicar o comportamento do ser humano. Essas diferentes maneiras nós chamamos de abordagens. As abordagens da psicologia, elas não são como os campos de atuação profissional do psicólogo. Os campos de atuação existem também uma certa diversidade, mas eles não entram em conflito entre si. Por exemplo, é possível que o psicólogo trabalhe em uma escola, trabalhe em um hospital, trabalhe em uma clínica, trabalhe na área jurídica e simplesmente a existência dessas diversidades de possibilidades não é necessariamente algo que entra em desarmonia. Já as abordagens, elas não funcionam assim. Elas tentam explicar o mesmo fenômeno, que é o funcionamento do ser humano, só que elas chegam em conclusões completamente diferentes. Diante disso, o estudante ele já é avisado desde o começo que ele vai ter que escolher uma dessas abordagens. Mas como que ele faz para escolher? Bem, é muito simples. Ele vai escolher a abordagem que ele gostar mais, a abordagem que ele se identifica mais, a abordagem que ele acha mais confortável de acreditar. Se ele acha que uma dessas abordagens tem mais a ver com ele escolhe ela, é isso mesmo. Porém, os estudantes são instruídos a escolherem apenas uma dessas abordagens. Não é esperado, nem desejado, que eles se utilizem de mais de uma delas, correndo o risco de serem acusados de serem psicólogos picaretas. Assim, eles devem se manter fiéis às abordagens que escolheram. Esse é um tipo de coisa que vai se repetindo ao longo do curso e que vai sendo internalizado pelas pessoas. Afinal, pode a princípio parecer uma solução razoável, né? Nós temos muitas abordagens diferentes, nós temos muitas perspectivas diferentes. Não consegue se chegar a um consenso de todo mundo pensar a mesma coisa. Então vai fazer o quê? A partir daí vai falar que vão permitir todas, que todas estão certas ao mesmo tempo. E que aí a única coisa que não pode fazer é usar mais de uma, porque aí seria hipocrisia. Bem-vindo à psicologia. Mas isso tem um nome, e isso é uma coisa que eu já falei em outro vídeo. O nome disso é relativismo. Eu vou ver se eu consigo deixar o vídeo aqui aparecendo para vocês verem se vocês tiverem interesse em aprofundar sobre relativismo, e vou deixar também na descrição. Mas basicamente isso significa o quê? Isso significa que a psicologia trata como se todas as posições, mesmo falando coisas contrárias entre si, falando coisas que não se conversam, como se todas fossem equivalentes e todas merecessem o mesmo nível de consideração. Só que isso é absurdamente errado. Se uma abordagem prega que o ser humano tem livre-arbítrio para fazer suas escolhas de maneira autônoma, enquanto outra abordagem fala que isso é falso e que o comportamento do ser humano é determinado, não tem como as duas estarem certas ao mesmo tempo. Se uma abordagem prega que o comportamento humano tem como seu principal determinante forças inconscientes psicodinâmicas e outra abordagem prega que o comportamento humano tem como sua principal determinação o meio e a genética, não tem como as duas estarem certas ao mesmo tempo. Se uma abordagem prega que o ser humano tem uma essência naturalmente boa e outra abordagem prega que o ser humano é dominado por forças inconscientes que são egoístas e amorais, não tem como as duas estarem certas ao mesmo tempo. Se uma abordagem prega a existência de uma mente dualista e outra abordagem fala que essa mente não existe, não tem como as duas estarem certas ao mesmo tempo. Esses são só alguns exemplos de conflito que podem haver entre as perspectivas de abordagens dentro da psicologia. Não representa todos, são apenas exemplos, mas eu acho que já é suficiente para vocês perceberem que em muitos casos elas não são conciliáveis. Isso tudo mostra que as abordagens da psicologia são inconsistentes. E aí a gente não pode dizer que essas disparidades entre as abordagens que eu trouxe aqui para vocês, que elas são contraditórias. Porque, por exemplo, mesmo que a gente assuma que é falso, que o comportamento é determinado por forças inconscientes psicodinâmicas, a partir daí a gente não pode concluir que é verdadeiro que o comportamento é determinado pela genética e pelo meio. Não que eu esteja negando que ele seja, mas analisando apenas as frases, como que elas são colocadas, você não pode concluir isso. E por isso eu acho mais adequado dizer que as abordagens da psicologia, não que elas são contraditórias, mas sim que elas são inconsistentes. Ou seja, isso significa que não tem como mais de uma dessas posições estarem certas ao mesmo tempo. Tem como todas estarem erradas, e aí nós estamos ferrados, mas não tem como mais de uma estar certa. Além disso, quando a gente coloca como se todas fossem equivalentes, nós estamos desconsiderando que algumas abordagens têm evidências muito mais robustas para os seus pressupostos teóricos do que outras abordagens. Observem que aqui, nesse vídeo com vocês, eu estou falando sobre as partes teóricas mesmo, eu não estou falando sobre psicoterapia.
A discussão sobre psicoterapia é um buraco bem mais embaixo e eu pretendo fazer vídeos sobre isso no futuro. Mas a gente tem que lembrar que a psicologia não é só clínica e as abordagens, mesmo que elas sejam muito associadas à clínica, não dizem respeito só à clínica, elas são teorias e elas, de uma forma ou de outra, elas impactam a visão do psicólogo sobre o ser humano e impactam todo o seu trabalho, não é só uma questão clínica. Isso torna totalmente arbitrário qual tipo de teoria que a gente vai incluir como sendo aceita pela psicologia. Se nós estamos aceitando que abordagens que não têm um bom suporte teórico, científico, sejam aceitas dentro da psicologia, qual que é a diferença disso para aceitar um outro tipo de explicação sobre o ser humano, que seja, por exemplo, uma explicação mística ou uma explicação religiosa? E normalmente o argumento para isso costuma ser um argumento de tolerância. Existem muitas posições diferentes, tem que respeitar a posição de todo mundo, se você não fizer isso você está sendo intolerante, você não pode fazer isso. E aí você tem que respeitar a abordagem do outro, porque são todas equivalentes, se você não respeita, você está contribuindo para o enfraquecimento da profissão e por aí vai. Mas esse indivíduo ele não percebe que, na realidade, é o contrário. Quando você assume o relativismo dentro da psicologia, você fragmenta ela todinha. Além disso, você sabe que não tem como todas estarem certas ao mesmo tempo, e nós também temos motivos para pensar que algumas são muito mais embasadas do que outras. E aí o que resta? O estudante ele vai escolher por mera preferência pessoal. Isso tem tudo para dar errado. E a gente sabendo que não tem como todas estarem certas ao mesmo tempo, quando a gente parte da perspectiva, não vamos verificar qual que está certa, vamos falar que estão todas certas ao mesmo tempo, tudo equivalente e pronto. Você está assumindo que grande parte das coisas que a gente vai estudar no curso vão ser coisas que vão estar incorretas. E isso tem que ser pensado sob a perspectiva de que nossos recursos cognitivos, eles não são ilimitados. O tempo, o dinheiro, a motivação das pessoas não é infinita. É necessário que a gente pense o que é realmente importante para a gente focar em cima disso, o que realmente tem muito mais chances de ser verdadeiro do que o que não tem. Se nós começássemos a nos preocupar com qual dessas abordagens está mais adequada, qual dessas abordagens tem a maior probabilidade de estar certa, nós pouparíamos recursos enormes. Nós poderíamos dedicar nosso tempo estudando coisas que são realmente significativas e refletissem a realidade, muito mais próxima de como ela realmente é. Enquanto a gente adota o relativismo, a gente simplesmente está dando um monte de tiros no escuro. E é só a partir do momento que a gente entende que algumas perspectivas são mais adequadas do que outras, se dispõe a ver qual que é o balanço das evidências, para qual lado que as evidências estão apontando, e a partir disso a gente tem mais recursos para fazer decisões que são acertadas. E, ao contrário da perspectiva do relativista, eu acredito que essa seja a maneira de realmente fortalecer a psicologia, e não o contrário. Só assim que a psicologia pode realmente ficar mais fortalecida. Com essa abordagem relativista, a gente trata a psicologia como se ela fosse time de futebol. A gente vai escolher qual que a gente se identifica mais, qual que a gente gosta mais. Da mesma maneira que alguém escolhe um time de futebol porque gosta do time, a pessoa escolheria uma abordagem porque gosta da abordagem, só que isso é muito estranho. E isso é estranho exatamente porque é uma decisão baseada em mera preferência pessoal. Só que se a psicologia está querendo ser uma ciência, isso não cabe. Não importa o quanto uma pessoa se sente identificada com a sua própria abordagem, o quanto ela gosta da sua abordagem, o quanto ela se vê na sua própria abordagem. Porque o mundo real, ele não dá a mínima porque os seres humanos pensam. Independente do que a gente está sentindo ou não, que é o funcionamento do ser humano, isso não vai mudar como é de fato o funcionamento do ser humano. E cabe à psicologia tentar descobrir, tentar entender como que é esse funcionamento. E a gente só consegue fazer isso com alguma chance de sucesso se a gente adotar uma psicologia baseada em evidências. Isso significa formar as nossas crenças dentro da psicologia de uma maneira muito mais rigorosa do que a gente costuma fazer por agora. E escolher a abordagem não por preferência pessoal, mas sim porque aquela é a abordagem pela qual nós temos mais motivos para acreditar. Essa questão de ser fiel a uma abordagem também é problemática. Eu imagino que até por trás dela não exista uma má intenção, inclusive porque é muito difícil até certo ponto negar que as posições elas soam muito diferentes e isso pode ser uma tentativa de controlar isso. Mas quando o discurso ele vai contra o ecletismo, sem querer a gente começa a cair num discurso também que é dogmático. Se é imperativo que você seja fiel a uma abordagem independente das evidências, você não está fazendo ciência. A gente tem que considerar que nós, como seres humanos, nós somos falíveis, nós podemos errar. E isso também se aplica às abordagens. Mesmo um psicólogo que busque uma psicologia baseada em evidências, ele pode, por algum motivo de azar epistêmico, cair em um erro. Ele pode ter, mesmo ele ido lá verificado as provas com cuidado, olhado tudo direitinho, pode ser que ele, por algum motivo ali, houve um erro, ele foi levado a acreditar numa coisa que não era bem aquilo que era o adequado. E aí vamos supor que ele só descobriu isso mais tarde. Se a gente partisse dessa perspectiva de que a gente tem que ser fiel à abordagem, ele vai fazer o quê? Ele vai negar o que ele está descobrindo porque ele tem que ser fiel ao que a primeira coisa que ele tinha escolhido? Sou estranho.
E é por isso que eu acho que a pergunta certa não é se esse psicólogo está sendo eclético. Eu acho que a pergunta certa é se esse psicólogo está baseando suas crenças sobre a psicologia humana nas melhores evidências disponíveis. Essa é a pergunta certa. Se você também acha que a psicologia deveria se basear em boas evidências, deixa o like aí, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, principalmente se você gosta de psicologia, de filosofia e de ciência. Queria avisar para vocês também que agora o canal está no site do Apoia-se. Se vocês quiserem me dar uma ajuda lá para poder fortalecer cada vez mais o canal, o link vai estar na descrição. Agradeço muito a audiência de vocês e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!